Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de leitura do livro Comunicação Não Violenta. E aí a gente vai estar dando prosseguimento à leitura que a gente já vinha fazendo na semana passada, e é com muita gratidão, mais uma vez, que a gente está aqui nesse espaço, compartilhando esse conhecimento tão importante, principalmente para os dias atuais. Então, gratidão a quem estiver assistindo, quem estiver com a gente. Temos sempre gratidão em receber com muito carinho. E aqueles que não estão presentes, que vão estar assistindo posterior, nós também recebemos com muito carinho. Estejam, é bom tê-los aqui conosco. Gratidão. Olá, pessoal. Vamos começar agora a nossa leitura comentada do livro Comunicação Não Violenta. Nós já vimos em mais um capítulo, que é o capítulo que fala sobre a raiva. Capítulo, deixa eu abrir aqui, capítulo 10, expressar a raiva plenamente. E aí a gente já está finalizando ele, falamos a semana passada sobre um resumo do que era, onde ele trata de 4 passos, né, para expressar a raiva. E de forma leve, né? Então, o primeiro passo, como antes de expressar a raiva, você respirar. O segundo, nesse momento que eu estou respirando, dá uma aliviada antes de responder com aquela força, assim, sem pensar. Tenta identificar por que eu quero, por que a minha raiva está se expressando em mim, o que está me fazendo ter essa sensação de raiva. Depois ele coloca que se atenta para qual é a necessidade, né? Efetivamente, de eu gerar uma discussão, uma briga nesse momento. E aí ele vem para um quarto, que pode existir ou não, é também entender qual é o sentimento que está relacionado ao outro também. E aí, ou fazer uma escuta empática, de escutar o outro, né? A partir de uma pergunta que gere nele a volta com a resposta do porquê aquele sentimento, porquê se expressar através da raiva, quando a gente pode expressar de forma leve, pode realmente mudar o nosso hábito de simplesmente julgar, criticar e expressar a raiva de forma, né, achando muitas vezes, não, eu vou jogar essa raiva em cima do outro, porque também eu me alivio. Não é verdade. Na hora que eu jogo a raiva no outro, ela retorna para mim também e vem com sentimentos lá dentro, mais tarde, até assim, dizer, poxa, por que eu fiz aquilo, né? Aí não gostei. O meu sentimento dentro termina sendo também de um mal-estar. Então, é isso que uma comunicação mais leve, né, que não leve a gente a agir sem pensar, mais agir com consciência, e esse é eu acho que é a chave. Eu sempre coloco, tem uma chave aqui hoje, e a chave é essa, consciência. Consciência dos nossos atos, consciência dos nossos pensamentos, né? Tudo isso é muito importante. A gente não dá mais para fingir que as coisas acontecem, eu vou agir sempre como uma criança interior que birrenta, né, como se diz. Não, já somos adultos, né? Principalmente os adultos, precisa ter uma consciência de que por que determinadas coisas me levam a sentimentos, né, de raiva, sentimentos nesse sentido, né, negativos. Quando eu posso alterar isso, porque eu tenho a capacidade de alterar, olhar por outro prisma, né, mudar a lente de visão daquilo e dizer, poxa, isso é desnecessário. Então, é isso, é sobre isso, e aí a gente vai, para fechar a leitura, o Marshall Rosenberg, nesse capítulo, na página 186, ele traz uma conversa entre um pai e um filho adolescente, um filho chamado Afonso, tem 15 anos. Eu vou fazer a aberturazinha do texto, e aqui eu vou fazer a leitura, é um diálogo, onde serei o pai, e convidei a Regina para fazer essa interpretação da fala do Afonso. E aí eu acho que dá uma dinâmica também nessa leitura. Vamos começar. Então, pai e adolescente conversam sobre um assunto ameaçador.
Nesta situação, Afonso, de 15 anos, pegou sem permissão o carro de Jorge, um amigo da família. Ele saiu para se divertir com os amigos e devolveu intacto o carro à garagem, onde sua falta não havia sido nem notada. Entretanto, depois disso, a filha de Jorge, Eva, de 14 anos, que também participara do passeio, contou ao pai o que tinha acontecido. Jorge, então, informou isso ao pai de Afonso, que agora está conversando com o filho. O pai começou recentemente a prática da comunicação não violenta. Vamos iniciar, eu vou ser o pai, e vou começar o diálogo. Soube que você, a Eva e o Ricardo pegaram o carro do Jorge sem pedir permissão. A Regina abre o áudio. Não, não pegamos. O Reiniciando. Afonso responde. O pai, né? Vamos Não lá. minta para mim. Isso só vai piorar as coisas. Então, ele então se lembra de primeiro ligar-se ao próprios sentimentos e necessidades para poder continuar ligando-se ao filho. Antes dele ter, imagina, que ele poderia, quando ele pergunta ao filho, só um parêntese aqui, quando ele chega para o filho e diz, eu soube que você, Eva e Ricardo pegaram o carro de Jorge sem permissão. E aí, o que Afonso responde? O filho, não pegamos. Um momento desse, o pai pode ir para cima, partir para cima. Mas como esse pai está experimentando a comunicação não violenta, ele parou, resolveu ver que sentimento estava sentindo naquele momento, porque era o filho dele que estava mentindo para ele. Né? Então, ele dá uma respirada. E aí diz, sente-se aí um minuto, preciso pensar. Percebendo que, por dentro, o pai vê a dimensão de sua raiva e de seu medo. Ele está com raiva porque ele diz para si mesmo, Afonso deveria saber o que pode e o que não pode fazer. E que mentiroso ele se tornou. Ele sente medo de pensar em todas as possíveis consequências, não apenas da atitude de Afonso, mas também de seu erro de avaliação quanto ao que o filho poderia fazer. Continuando, antes de continuar, seja bem-vindo, Miguel. Vamos lá, vamos continuar. E aí vem o pai. Foi estupidez. Não, o pai em silêncio para si mesmo. O pai aqui está pensando, né? Foi estupidez minha presumir que ele sabia o que podia e o que não podia fazer. Alguém poderia ter morrido nessa brincadeira. Ele cai em si. Epa, preciso traduzir os rótulos estupidez e mentiroso em sentimentos e necessidades. Porque aqui, quando ele começa a pensar, ele diz, eu estou criando rótulos, eu estou dizendo que meu filho é um mentiroso, e estou dizendo que meu filho foi estúpido. Não, isso aí já altera completamente o meu diálogo com meu filho. Quanto à estupidez, acho que o sentimento é de decepção comigo mesmo. Então, ele tenta entender, eu estou me sentindo decepcionado. Eu queria achar que eu conhecia melhor. E quanto a mentiroso, estou bastante assustado, porque quero ter certeza de receber informações precisas para enfrentar essa situação. Mãe do pai, agora em voz alta para o filho. Afonso, você está com medo de ser castigado se me disser a verdade? Vamos lá, Afonso? Você sempre pega pesado quando faço alguma coisa de que não gosta. Você está dizendo que gostaria de ter mais compreensão e um tratamento mais justo no que você faz? Ah, claro, até parece que vou receber um tratamento justo e compreensível de você. Rapaz, como fico com raiva quando... Aí o pai diz para si mesmo, né? Antes de responder. Como fico com raiva quando ele diz isso. Ele não enxerga quanto eu me esforço
preciso realmente de um pouco de respeito só pelo fato que isso é difícil e acho também que é um pouco de afeto pelo medo que estou sentindo. Aí o pai, em voz alta, diz, o pai tem esse sentimento, né? Pensa um pouco sobre isso e diz, poxa vida, é aquela coisa, meu filho tem algumas... Ele acha sempre que eu posso ser agressivo com ele, mas eu não sou, eu sou o pai, né? Então, aí aqui, mais uma vez, o diálogo do pai, está me parecendo que você acha que não será tratado com justiça, não importa o que eu diga. E você se importa de tratar com a justiça? Quando acontece alguma coisa, você só quer ter alguém para castigar. Além do mais, grande coisa. Mesmo que a gente tenha pegado o carro, ninguém se machucou. O carro está de volta ao lugar onde estava. Quer dizer, isso não é nenhuma onda de crimes. Você está com medo de que haverá consequências drásticas se você admitir que pegou o carro e quer acreditar que será tratado com justiça? Sim. O pai faz uma pausa em silêncio para aprofundar a ligação e diz: o que posso fazer para que você acredite nisso? Prometa nunca mais me castigar. Pai em pensamento. Consciente de que o castigo não ajudará Afonso a ter consciência das possíveis consequências de seu comportamento, mas apenas contribuirá para um desligamento e uma resistência maior, o pai demonstra vontade de concordar com o pedido do filho e diz: eu estaria disposto a esse acordo se você concordasse em continuar dialogando comigo. Isso é, conversarmos até que eu esteja convencido de que você foi consciente de todas as possíveis consequências de ter pego o carro, aquele carro. Porém, no futuro, se acontecer de eu não ter certeza que você sabe do perigo potencial daquilo em que está se metendo, eu ainda poderei usar de força, mas só para proteger você. Uau, maravilha! É ótimo saber que sou tão idiota que você tem que usar de força para me proteger de mim mesmo. O pai, agora, perdendo contato com suas necessidades, mantém-se em silêncio. E aí e aí pensa, há momentos que eu poderia simplesmente matar esse pirralho. Fico tão furioso quando ele diz coisas assim. Realmente não parece que ele se importa. Poxa, o que eu estou precisando agora? Preciso saber quando me esforço tanto, preciso saber quando me esforço tanto que ele pelo menos se importa comigo. E o pai grita de raiva. Sabe, Afonso, quando você diz coisas assim, fico furioso de verdade. Estou me esforçando muito para ficar do seu lado nessa situação. Mas quando ouço coisas como essa, veja, preciso saber se você ao menos tem vontade de continuar conversando comigo. Aí o Afonso diz: não ligo. Afonso, eu quero escutá-lo mesmo, sem cair no meu velho hábito de culpá-lo e ameaçá-lo sempre que algo me aborrece. Mas quando ouço você dizer coisas como é ótimo saber que eu sou um idiota, nesse tom de voz é difícil de controlar. Você poderia me ajudar, isso é, se preferir que eu escute, em vez de culpá-lo e ameaçá-lo. Se não, acho que minha outra opção é apenas tratar disso da maneira que estou acostumada a lidar com as coisas. E como seria isso? Bem, agora acho que eu estaria dizendo, você está de castigo por 2 anos, sem televisão, sem carro, sem dinheiro, sem namorada, sem nada. Bem, então acho que quero que você faça as coisas do jeito novo. E o pai com um pouco de humor. Estou contente de ver que seu senso de autopreservação ainda está intacto. Agora preciso que você me diga se está disposto a me oferecer um pouco de sinceridade e vulnerabilidade. O que quer dizer com vulnerabilidade? Quero dizer que você me conta o que realmente está sentindo sobre o que estamos conversando. E eu, do meu lado, lhe digo mesmo. Está disposto? Tá bom, vou tentar. O pai, um suspiro. Obrigado. Agradeço a sua disposição de tentar. Eu lhe contei? Jorge pôs Eva de castigo por 3 meses.
ela não vai poder fazer nada. Como você se sente a respeito disso? Cara, que droga! Isso é tão injusto. Eu gostaria de ouvir seus sentimentos reais sobre isso. Já disse, é totalmente injusto. Percebendo que Afonso não está em contato com o que sente, decide adivinhar. Você está triste porque ela está tendo de pagar tão caro pelo erro que cometeu? Não, não é isso. Quero dizer, o erro não foi dela. Ah, então você está chateado porque ela está pagando por algo que foi ideia sua. Bem, sim, ela só fez o que eu disse a ela que fizesse. Está me parecendo que você está um tanto magoado por dentro, vendo que tipo de efeito sua decisão teve para a Eva. Por aí. Afonsinho, eu realmente preciso saber se você está pronto para perceber que seus atos têm consequências. Bem, eu não pensei do que poderia dar errado. Sim, acho que realmente usei feio na bola. Prefiro que você veja a coisa como algo que você fez que não saiu do jeito que queria. E eu ainda preciso ter certeza que você tem consciência das consequências. Você poderia me dizer o que está sentindo nesse momento a respeito do que fez? Eu me sinto um idiota completo, pai. Eu não queria magoar ninguém. Traduzindo em sentimentos e necessidades as autocríticas que Afonso fez, o pai disse. Então, você está triste e arrependido do que fez, porque gostaria que as pessoas tivessem certeza de que você não magoaria ninguém. Eu não queria causar problemas. Eu simplesmente não pensei nisso. Você está dizendo que gostaria de ter pensado mais e tido uma ideia mais clara antes de agir? Sim, Bem, é reconfortante para mim ouvir isso. E para que as coisas fiquem bem de verdade com o Jorge, eu gostaria que você fosse falar com ele e lhe dissesse o que acabou de me dizer. Está disposto a fazer isso? mas pai, isso dá medo. Ele vai ficar uma fera. Sim, é provável que fique. Essa é uma das consequências. Você está disposto a se responsabilizar pelos seus atos? Eu gosto do Jorge, quero que ele continue sendo meu amigo e aposto que você gostaria de manter a amizade com a Eva. Não é verdade? Ela é uma de minhas melhores amigas. Então, vamos vê-los? Bem, está certo. Sim, acho que sim. Você está com medo e precisa saber que não aconteceria nada com você, se fosse falar com ele? Sim. Iremos juntos. Estarei com você, estarei por lá com você por você e com você. Estou realmente orgulhoso por você estar disposto a isso. Então, esse é um diálogo, né, de um pai que está começando a compreender a comunicação não violenta e usa da comunicação não violenta para conversar com o filho sobre uma situação extremamente desagradável, né, que é um jovem, às escondidas, tirar o carro do pai de um amigo para sair, talvez porque ele é o que dirigia, fazerem um rolê, como se diz por aí, com o carro numa terceira pessoa, sem ter sido pedido permissão, né? Só que sempre essas coisas são tão comuns e sempre a gente vê que elas acontecem constantemente de um filho fazer algum ato junto com o seu grupo de amigos, né? Com aqueles que lhe rodeiam, e entre eles decidirem, não, ninguém precisa saber, né? E faz uma coisa meio na surdina. Só que tudo tem consequências e tudo, sempre alguém vai chegar e vai fazer o comentário. Até porque vai encontrar
vamos dizer, um exemplo, um filho que diz, eu vou para um aniversário de uma amiguinha, né? Um filho mais ou menos de 15 anos, e sai de casa dizendo que vai para a casa de fulana. E alguém encontra esse filho numa boate, né? E quando não foi isso que ele falou para a mãe. Então, qual é a reação dessa mãe ao sentir que o filho mentiu, né? E como recebê-lo em casa na hora que ele chegar, ou ela foi dormir, no outro dia, como eu vou tratar esse filho, né? Porque a gente, nesse momento, vai ter que ter uma conversa de verdade, porque caso não tenha, isso vai ser uma coisa que vai ter uma constância, né? Então, isso precisa ser cortado ou compreendido. O porquê de mentir, né? O porquê de não... Qual o receio de falar a verdade daquilo que você deseja, da sua necessidade. E aí onde entra a questão da violência, que é uma violência também. Normalmente, a violência está relacionada a necessidades não atendidas. E se há uma possibilidade de você dialogar com alguém para colocar a sua necessidade de forma que ela possa, de alguma forma, ser atendida, antes de você fazer algo às escondidas, porque quer suprir sua necessidade, não quer magoar a mãe ou o pai, mas magoa, né? Você gera um espaço de violência porque você fere a confiança deles. E, Regina, fala aí como é que você acha disso. É assim que eu interpreto um pouco. Eu acho que aí a gente vai entrar naquele conceito, né, de ahimsa, que foi o nosso tema do nosso primeiro encontro, sobre o que a questão das nossas ações, das consequências que elas geram, e aquilo que o yoga traz para a gente, né, do pensar. Quando você pensa, você está utilizando a sua consciência, né? Enquanto você está em um diálogo com alguém, aquilo está vindo, você está pensando sobre aquilo que a pessoa está dizendo, você está ouvindo, né? Aguçando os nossos sentidos. Aí você vai sentir, né? Então a gente pensa com o ar aqui, né? Essa região aqui, a gente pensa. Aí a gente vem para o nosso coração, sente, né? O sentir seria justamente aquela fase de a respiração, né? Tudo isso. E a gente se expressa através que é a nossa ação, através da fala, né? Aquilo que a gente vai dizer para aquela pessoa, é como que a gente vai dizer para ela. Então esse processo ele nasce aqui, depois ele vem para o coração e ele sai aqui pelo nosso chakra aqui da garganta, né? Que é a nossa comunicação. Então, o pensar, sentir e se expressar. Sempre o pensamento ele vai vir antes do sentir. Você não vai sentir antes de pensar. Então, por isso que a gente não pode deixar vir daqui já direto para cá. Se você pensa aqui e já expressa, você não está utilizando essa parte do sentir. Então, é para a gente ver que a ahimsa está aí, né? De onde o Marshall trabalha todos esses conceitos, né, da comunicação não violenta, que faz parte desse conceito de ahimsa. Fiquei pensando nisso durante o texto aqui, como que se encaixa, né? Como está tudo ali, está tudo junto, né? Essa conexão que tem. Então, eu acho que o pai, ele fez muito isso tinha horas que ele ficava meio em conflito, né, com ele mesmo ali, durante o pensamento dele, mas ele falava... Então, ele pensava naquilo, poxa, mas, né, aí ele vem para cá, para o coração, mas peraí, deixa eu... E aí se expressava. Então, eu achei isso muito legal. Ele aplicou esse conceito de ahimsa dentro do yoga, dentro dessa fala aqui. Eu achei isso muito interessante, achei isso muito legal. E a gente percebe, né, que tem um pouco de dificuldade, inclusive no pai, né,
que é o momento onde ele eleva a voz, porque quando você escuta um filho colocando, né, dizendo, e você iria deixar, né? Então, aí você diz, poxa, eu nunca dei confiança ao meu filho, né? Quebra-se uma coisa que você parece que levou um tapa. E aí ele tem essa sensação, mas aí ele usa de consciência ainda, né? Porque esse é o aprendizado. Espera, eu vou fazer eu preciso, aí é o treino, eu preciso fazer uma pergunta que eu compreenda o que está ali por trás, né? E aí não simplesmente não tem conversa, aquela coisa, né? Que às vezes a mãe enlouquece e diz, não tem conversa, vá para dentro, vá para o quarto. Então, assim, nem tem um diálogo, né? Vá para o quarto, vá para o quarto. E aí ela corta, ela tira ele do campo, né? Vamos dizer, a mãe manda ir para o quarto, está de castigo, e não escuta. E aí é quando a gente começa a pensar, essa é a melhor solução, né? Porque você jogou ele no quarto, ele se trancou, talvez ele chore, dependendo de como ele foi criado, talvez ele derrube alguma coisa, se ele foi criado de outra forma, né? Da raiva, e vai ter raiva de você, vai passar por você de uma hora se correndo com raiva, ou vai ser aquele filho que volta e diz, desculpa, mãe. E aí a gente, de todo jeito, tem situações que poderiam ter sido conversadas, né? Dialogadas. Eu sei que muitas vezes é difícil para os pais, é difícil para os irmãos, uma briga entre irmãos, porque não fomos acostumados ao diálogo, né? Isso foi uma coisa que eu acho que a cultura da gente, até por conta da gente não ter esse aspecto de vamos meditar, vamos pensar mais sobre aquilo, vamos agir pensando. A gente foi muito impulsionado por uma mídia, eu coloco mídia também, pela mídia, pelos filmes, inclusive pelos filmes americanos, que tem muito isso, né? De usar o cérebro, essa parte frontal, que é chamado de cérebro reptiliano, que é da autossobrevivência, de gritar, espernear e partir para cima. E aí o Marshall traz isso, esse conceito, que é o conceito do Ahimsa, de que como eu posso trabalhar a minha relação familiar, a minha relação de trabalho, a minha relação com os amigos, de forma mais suave, mais leve, porque aí o Marshall, eu gosto de usar, uso isso em todas as aulas. O conceito dele é de que, por uma vida mais leve mesmo, eu estou em busca da minha felicidade, e a minha felicidade também é a minha relação com o outro, é como eu me expresso com o outro, é como eu me comporto em relação ao outro. É aquilo. E é isso, para a gente ler como teoria, mas a gente precisa aplicar na prática. E aí os segredinhos que ele traz nesses conceitos no conflito, sempre buscar entender o que você está sentindo antes da expressão, jogar para o outro. Também a possibilidade de escutar o outro, para entender o que o outro... Porque quando, às vezes, as discussões, um não se escuta. Está todo mundo gritando e ninguém se escuta. Então, é preciso que alguém pare e diga, e aí vai escutar o outro, mas fazendo a pergunta. O teu sentimento, o que você está sentindo? É raiva porque a pizza não chegou na hora que você queria? É um exemplo assim, bem básico. A briga porque a pizza não chegou, passou a hora da janta. E aí a pessoa pode dizer, você está com raiva porque está sentindo fome e a pizza não chegou no horário correto? Então, aí a pessoa vai dizer, não, eu estou com raiva porque isso, isso e isso. E esse sentimento você está gerando em você o quê? Por que você sente isso? E aí começa esse diálogo, né? Porque quando a gente puxa o diálogo, a mente vai acalmando. A gente dá tempo de todo esse processamento interno se ajustar, né? Eu sei que não é fácil. Tem momentos que são muito críticos, né? Muito críticos, mas também tem momentos que desnecessários de discussões, né? Como a gente vê muitas vezes em situações de trânsito. Eu já tive uma situação de trânsito onde nosso carro ia saindo e um carro
estava no outro canto e resolveu cortar o outro, e na hora que a gente saiu, bateu na gente. E a discussão era que ele é que tinha batido. Todas as indicações eram de que ele tinha batido na gente. E o cara não dizia, não, eu não bati. Vocês saíram na hora errada. E isso ia começar um clima. Só que, vamos dizer, e aí, eu usando um pouco da CNV, simplesmente coloquei o seguinte, vamos olhar o que aconteceu com o seu carro, vamos olhar o que aconteceu com o nosso carro. E à medida que olhou um e outro, o dele não tinha acontecido nada, e o nosso tinha ficado mais amassado. E aí eu disse, vamos fazer um acordo de cada um paga o seu? Não, e aí a pessoa, não, o meu está arranhado, não tinha esse arranhão na porta, eu quero que pague o arranhão na porta, né? E aí, quem está certo e quem está errado? Antes que venha a discussão, o que é que eu decidi? Vamos fazer o seguinte, pegue, você está dizendo que o seu carro está arranhado, então faça o seguinte, você veja quanto é para consertar esse arranhão do seu carro e mande para a gente. E aí, eu até disse assim, tem um lugar X, vai lá, que eles dão orçamento. E aí eu senti quando a pessoa disse assim, não, ali é muito caro. Aí eu senti que mudou, né? Quando ele disse ali é muito caro, ele já estava tendo empatia com a gente. Não, eles vão pagar, estão dispostos a pagar algo que não é culpa deles, e eu também não posso explorar. Então, eu senti que houve, opa, o diálogo melhorou, né? E aí ele disse, não, eu conheço um rapaz que faz mais barato, não sei o que. Eu digo, então pronto, faça isso, dê o orçamento, porque a gente discute a partir dos valores. A gente não pode discutir algo que não sabe. Se for caro, aí a gente discute, vai para a justiça, faz o que for, mas não adianta estar na rua discutir. Ele saiu com o carro e a gente saiu com o nosso. Antes da gente chegar em casa, ele me liga e diz, olha, eu pensei bem, realmente fui eu que bati no carro de vocês, não precisa pagar nada do meu, não. Aí o que é que a gente vê aqui? A gente corta a discussão grande, dá um tempo para que cada um pense, reflita e caia na real, né? Então, quando ele chegou, talvez, em casa, que mostrou o que aconteceu, que explicou o que aconteceu, a pessoa disse, você está errado. Ligue já para a pessoa dizendo que você está errado. Então, mas na hora ele não se via como errado. Então, é isso que eu quero que a gente comece a compreender, que a gente pode evitar discussões. Aí a gente diz, mas eu estou cedendo. No primeiro momento a gente cede, porque se a gente não cede, o bate-papo, a briga vai rolar séculos ali e não chega no entendimento. A gente cede para o outro respirar, pensar melhor. Não é o ceder de dizer, não, eu pago. Foi o que eu disse, veja o orçamento, porque uma discussão tem que ser discussão de coisas sólidas. Se teu orçamento for acima de minhas possibilidades, vamos ver o teu orçamento e o meu orçamento e a gente conversa depois. E aí foi o que aconteceu, e a pessoa, em pouco tempo, 10, 20 minutos depois, que o cérebro voltou para o campo da racionalidade, né, da consciência, disse, eu estou errado. Então, gente, é um exemplo de trânsito, né? É um exemplo que a gente pode evitar uma facada, um tiroteio, né? Porque a gente não sabe quem é o outro. E aí, se ele está achando que ele está na verdade, está na tua verdade, então pensa numa forma de dizer, vamos discutir isso depois, com mais calma. Anota, está aqui, liga para mim agora para você ver que esse telefone é meu. Aí a pessoa vai liga e diz, está vendo? Então pronto, faz o seguinte, cada um vai para casa, toma um banho e depois a gente discute. Né? Então é uma forma da gente evitar fazer aquela coisa no, como se diz, o sangue quente, né? O que é que você acha aí, Regina? É aquela situação, né? As pessoas hoje em dia, elas estão vivendo tão sufocadas, elas estão vivendo tão... de uma forma assim, né? Que são tantos compromissos, muitas carências também, né? Carência afetiva, carência de dinheiro, tantas carências, tantos tipos de carências, que o mínimo
A mínima situação, ela já joga toda a raiva dela para cima do outro. E isso pode ser muito desastroso, né? Essa coisa de você... Ocorreu um caso aqui em Santos mesmo, né? Se não me engano, foi no Guarujá, que numa discussão, aliás, numa discussão não, né? O cara na pizzaria, a pizza veio errado e o cliente atirou no garçom. Deu um tiro no garçom. Ainda bem que o rapaz não morreu, né? O rapaz que levou o tiro não morreu. Mas foi uma coisa assim que, nossa, uma pizza que veio errada é motivo para você querer matar o outro. Então, são coisas assim muito... Né? Aquele caso também no Rio de Janeiro, do motorista de ônibus que arrastou o senhor lá na porta do ônibus e acabou que o senhor faleceu também, né? Então, são questões muito... que acabam, às vezes, de formas muito desastrosas, porque as pessoas estão além do pote. Quando você está além do pote, qualquer gota d'água é o suficiente para o pote derramar. Então, é não deixar o pote chegar nesse ponto, né? O que fazer para o pote não chegar nesse ponto de derramar? Então, como trabalhar toda essa situação? E a nossa sociedade está nesse sentimento, né? Eu não posso xingar o meu chefe, então eu vou chutar o cachorro, ou vou bater no gato, ou vou bater na esposa em casa, ou vice-versa, né? A mulher, às vezes, está tão cansada de tudo mas não pode, não aguenta com um, vai brigar com o outro, ou discute em cima dos filhos, então está muito assim, né? E a gente precisa começar a treinar isso, levar essas questões, né, da própria comunicação, levar essas questões para todos os campos, né, para todas as áreas sobre essa comunicação. Como fazer essa raiva, sabe? Tá com raiva, compra um desses sacos de pá, sabe? Desconta faz exercícios que tira a tua raiva, vai correr, vai gritar, vai, né? Que isso ajuda a raiva também né? Acho que é mais ou menos por aí. Não tem fórmula, né? O duro é que não existe uma fórmula. A grande questão é a gente ter consciência do que estamos sentindo, que é o que o Márcio coloca. É necessário que eu tenha consciência dos meus sentimentos, né? E quais as necessidades que não estão sendo atendidas para que gere em mim sentimentos de raiva, de mágoa, né? De tristeza. E aí eu tentar entender por que esses sentimentos chegam até mim, porque eles são gerados por uma necessidade não atendida. E que necessidade é essa? Então, eu tenho que começar... É claro que isso é um processo, né? Porque é isso que eu digo, não fomos criados a ter esse senso de observação sobre nós mesmos, né? A gente sempre está olhando para o outro. Antes de começar a gravar, eu estava conversando até com a Regina sobre isso, né? Que a gente foi criado, de alguma forma, olhando, mais envolvido em olhar o fora do que o dentro, o nosso corpo, essa nossa morada, né? Esse espetáculo que é essa máquina que jamais a inteligência artificial terá essa capacidade sensorial que nós temos, e criativa, né? Da fonte. E aí a gente termina gerando consequências no corpo, exatamente por isso, porque a gente não foi criado assim, expressar raiva. Não é expressar raiva, é jogar no outro a raiva, né? Porque eu jogo no outro alguma coisa que está relacionada comigo, é alguma coisa interna minha que não foi vista, não foi analisada. Para isso, a gente tem ou trabalhar o autoconhecimento, né? Isso está hoje bem focado, vamos trabalhar nosso autoconhecimento, mas a gente também, quando não consegue isso, a gente pode procurar ajuda de alguém que tenha, né, um terapeuta, um psicólogo, alguém que possa nos ajudar nesse sentido. Pode também buscar também as atividades físicas, um esporte, né? Isso ajuda bastante, porque ali o corpo gera algo que também renova
limpa o cérebro, né? A gente gera adrenalina, dopamina, essas coisas todas que vai abrindo, né? Porque à medida que a gente vai gerando raiva, a gente vai fechando exatamente como a Regina falou, sobre a questão dos chakras, né? A gente vai fechando esse. É como se a gente tivesse aqui alguns conectores, né? Esses vórtices, que eles fazem a gente, se eles estão abertos, a gente é mais feliz. Se eles fecham, a gente é mais triste. E aí é isso que a gente tem que começar a pensar, refletir, buscar buscar ter um centro, se autoconhecer de verdade. E aí a gente vai passar agora para o capítulo 11. O horário está meio já chegando no horário, mas a gente vai iniciar o capítulo 11, porque ele nos traz um pouco as respostas de tudo que a gente conversou agora, que é o mediação e solução de conflitos. Aí a gente entra na questão praticamente foi o que a gente estava falando sobre mediar o conflito, né? Só que aqui a gente vai ver, na visão do Marshall Rosenberg, né? Uma pessoa que 20, 30 anos ele trabalhou com isso, em conflitos altamente angustiantes, difíceis, até em áreas de guerra, e são conflitos assim que a gente jamais imagina que tem até como se solucionar, e ele estava ali usando como experimento para que ele pudesse depois transformar isso numa metodologia, num instrumento que outras pessoas pudessem também fazer uso, não da forma que ele chegou a fazer, porque ele está em áreas de conflito, mas na sua vida. Então, isso é o que enriquece nossas vidas, como ele fala. Vamos lá. Página 103, mediação e solução de conflitos. Agora que você já se familiarizou com as etapas da comunicação não violenta, quero mostrar como aplicá-las a soluções de conflitos. Os conflitos podem ocorrer entre você e outra pessoa, ou talvez você queira ou lhe peçam que se envolva no conflito entre outras pessoas, familiares, parceiros, colegas de trabalho ou mesmo desconhecidos. Seja qual for a situação, a solução de conflitos envolve todos os princípios que descrevi antes desse livro. Observar, identificar e expressar sentimentos, ligar sentimentos e necessidades e fazer solicitações viáveis a outra pessoa usando da linguagem de ação clara, concreta e positiva. Durante várias décadas, usei a comunicação não violenta para resolver conflitos em todo o mundo. Estive com casais, famílias, trabalhadores e empregados infelizes e ainda grupos étnicos em guerra. A experiência me ensinou que é possível resolver praticamente qualquer conflito, satisfazendo a todos. Só precisa ter muita paciência, vontade de estabelecer vínculos humanos e a intenção de seguir os princípios da comunicação não violenta para então chegar a uma solução e confiar que o processo funcionará. Vínculo humano. Na solução de conflitos, com base na comunicação não violenta, o mais importante é criar um vínculo entre os envolvidos. Isso faz funcionar todas as outras etapas da comunicação não violenta. Porque só depois de chegar a tal ligação, o vínculo, é que cada lado tentará saber exatamente o que o outro sente e necessita. As partes também precisam saber, desde o início, que o objetivo não é levar a outra a fazer o que querem. E quando os dois lados entendem, torna-se possível, às vezes até fácil, conversar sobre o modo de atender as necessidades deles. Com a CNV, tentamos pautar-nos de um sistema de valores diferente e, ao mesmo tempo, almejamos mudar a situação. O mais importante é que cada ligação reflita o tipo de mundo que procuramos criar.
Todos os passos devem espelhar claramente o que buscamos, que venha a ser uma imagem holográfica da qualidade das relações que tentamos criar. Em suma, na maneira de almejar a mudança, almejar a mudança reflete o sistema de valores que pretendemos promover. Perceber a diferença entre dois objetivos, deixamos conscientemente de levar alguém a fazer o que queremos. Ou seja, trabalhamos para criar esse caráter de preocupação e respeito mútuo, pelo qual cada parte valoriza suas necessidades e tem consciência de que estas e o bem-estar da outra são interdependentes. Assim que isso ocorre, é incrível que se resolvam facilmente conflitos que parecem insolúveis. Quando me chamam para solucionar um conflito, procuro encaminhar os dois lados para essa ligação, com carinho e respeito. Essa costuma ser a parte mais difícil. Quando consumada, auxilio as partes a criar estratégias que resolvam o conflito para a satisfação de ambos os lados. Note que eu uso a palavra satisfação, em vez de compromisso. A maioria das tentativas de solução buscam compromisso, o que significa que todos abrem mão de algo e, assim, nenhum dos lados se satisfaz. Com a CNV diferente, temos por objetivo atender plenamente as necessidades de todos. Olha que interessante. Aqui a gente está falando de resolução de conflito e, na visão da CNV, a gente entende que o conflito é gerado por necessidades não atendidas. Quando A tem uma visão e B tem outra visão, cada um tem o seu olhar, tem sua perspectiva sobre aquilo e tem uma necessidade que quer que seja atendida. Né? Aqui eu tenho uma necessidade, aqui eu tenho outra necessidade. Exemplo, que eu até falei um tempo desse. Um conflito sobre a questão do transporte urbano. Aí, de um lado, eu tenho trabalhadores que têm necessidades como aumento de salário, melhores condições de trabalho, né? A questão dos horários que está sobrecarregada. Então, eles precisam ser escutados para que falem as necessidades. Do outro lado, eu tenho os empresários que são os donos das empresas de transporte e que normalmente não sabem nem da existência deles, porque tem outras pessoas aqui no caminho, que são as pessoas que lidam com esses trabalhadores. E aí, praticamente, eles não pensam sobre os sentimentos que é gerado aqui. Mas, no caso desse, se esses trabalhadores param, todo o sistema para. As pessoas que são atendidos milhões de usuários que precisam trabalhar. E um conflito desse pode gerar um terceiro conflito, que é exatamente as pessoas, os usuários dos transportes. Então, aqui temos um triângulo. Quando chega nesse ponto que o usuário também está se manifestando a sua necessidade de que o transporte exista, aqui também diz a minha necessidade é que eu tenha melhores condições, e esse aqui diz a minhas necessidades é que as coisas funcionem para que eu possa gerar renda. Então, aí aqui a gente tem três visões, três pessoas, três atores, né, com conflitos, com necessidades diferentes, mas ao mesmo tempo interligadas. Então, como solucionar? É necessário que a empresa, nesse caso, esse ator 1, ele escute as necessidades e possa, se for o caso, ter um terceiro, um mediador, chegue para esse e chegue para esse, veja a necessidade aqui, veja a necessidade daqui, e chegue para o lado de cá e diga, olha, está acontecendo isso, o que os trabalhadores estão pedindo é isso. Consequentemente, essa paralisação, nós tivemos uma baixa de rendimento X, né? Foi lá para baixo. Então, é necessário que a gente escute o que os trabalhadores querem e, se a gente não puder dar tudo, pelo menos a gente dê algo, porque já vai fazer com que a rede volte a funcionar. E é o que acontece normalmente. A empresa termina
cedendo entre aspas, né? Porque é obrigação dela também. Mas vamos dizer que na cabeça dela ela cede. Mas o que é que o macho coloca? Não é ceder, é que seja que te satisfaz entregar isso, e o cara vai dizer sim. Chega para aquele que está, né, no conflito, que é o trabalhador, diz: se vocês receberem isso já satisfaz? Aí eles dizem: não é o ideal, mas satisfaz, já é algo. Então, acabou-se o conflito. Então, é assim que funciona. O terceiro grupo, que eram os usuários, eles não entram nesse processo porque eles só estão reclamando do serviço. O serviço sendo gerado, as necessidades deles foram atendidas, né? E aí as coisas se harmonizam, pelo menos por um período, até que haja as necessidades não foram todas atendidas, mas satisfez. Então, o que ele coloca aqui é necessário que satisfaça a ambos os lados. Ok? É isso, Regina? O que você acha? Não é exatamente isso que tem aqui, que a gente pode falar um pouco? Eu acho que você mandou bem aí na explicação. É por isso que eu reforço. Por isso que eu reforço. Eu quero reforçar a necessidade dessa linguagem, desse pensamento todo, né? Ser levado para... Porque, inclusive, essa mediação de conflitos virou até profissão, né? Hoje em dia nós temos mediadores de conflitos aí em empresas, tudo. E levar esse tipo essa linguagem para todos, né? Que seja acessível a todos, né? Que seja aplicado. Eu reforço muito isso, seja através da educação, começando com os pequenos, né? Porque são eles que mais tarde vão estar dando continuidade, né? São as futuras gerações aí. Para que isso seja trabalhado de uma forma, né, que todas essas ferramentas sejam utilizadas de uma forma mais efetiva, trazer uma linguagem mais de acordo com cada grupo que vai estar trabalhando isso, né? Eu reforço isso, acho que a comunicação está muito truncada, está demais. As pessoas não conseguem se comunicar, não conseguem se olhar nos olhos, não conseguem. Nós estamos nos abrindo para isso, né? A nossa sociedade se abrindo para isso. E isso é muito bom, isso é muito legal. É sinal que anos e anos e anos de estudo nas áreas, de práticas, né? Estão sendo reverenciadas de alguma forma, né? Eu acho que é isso. Acho que isso tem que ser levado mais a fundo mesmo, né? Para as pessoas começarem a praticar. Porque sem prática, a teoria sem a prática não é só teoria. E a prática sem a teoria é só algo basicamente inexistente, né? Então, as duas são importantes. Eu acho que esse é um grande desafio. É um grande desafio para quem está nesse campo, para quem está nessa área de mediação de conflitos, é um grande desafio. Porque todo conflito surge de uma necessidade não atendida, né? Sempre vai ser assim. Todo conflito, quando você entra em conflito até com você mesmo, é porque você não está atendendo alguma necessidade sua, né? Às vezes a gente tem os nossos conflitos internos também aí. E aí eu vou reforçar também a meditação, vou reforçar o yoga, vou reforçar todas essas outras práticas, até mesmo as práticas como um Qigong, como um Karate Do, enfim,
coisas que vão fazer você, né, trazer essa energia, trabalhar essa energia e aplicar, canalizar essa energia para coisas, para diminuir mesmo esses conflitos, né? Porque é um desafio muito grande para mim. Eu acho que é muito desafiador para quem está nesse caminho. Verdade. Então, é bem isso, gente. Já são 10 horas, a gente se mantém a tradição de trabalhar 1 hora, já é um tempo suficiente, né, para a gente refletir, Só, pensar. Vai, Regina? só, só mais uma coisa, né? Tudo acontece de dentro para fora, então vamos começar disso dentro de nós mesmos, buscando dentro dos nossos próprios conflitos, ver o que a gente está necessitando, por que a gente está sentindo, né? Por que a gente está sentindo, aplicando essa coisa de entender aquilo que está sentindo, de entender os nossos sentimentos, como já foi dito aqui no grupo, né? Várias vezes que a gente trabalha muito essa questão de entender os sentimentos. É fazer esse processo com a gente mesmo para que ele reverbere, né? É como quando você joga pedra no lago, faz aquela, aí vai, né, vai ressoando, vai abrindo e você vai vendo aquela espiral, né? Então a gente precisa fazer isso também, a gente precisa trabalhar tudo isso dentro da gente. Aí isso tudo vai trazer para cá, né, as coisas boas. Trazer para o coração sempre as coisas boas, trazer bem no sentido de entender aquilo que não está legal, trazer também para o coração, mas não guardar lá dentro as coisas ruins, mas tentar entender o que está acontecendo. Ser caridoso, ser gentil consigo mesmo, né? Isso é muito importante. É daqui que vai partir, né? Agora, é isso, é abrir o coração, sabe? Abrir o coração para si mesmo e, sabe, fazer esse exercício de colocar a mão assim no seu coração, fechar os olhos, inspirar, né? Expirar e ver o que teu coração está te dizendo, sentir o que a tua alma está dizendo. Isso é muito importante, tá? E é isso, gente. E pensar, sentir e depois expressar. Às vezes, quando você está com muita raiva, você não tem né? Essa coisa de... Então, é isso. Gratidão pela participação aqui no grupo. Gratidão, Regina. Eu vou só ler uma frase do Marshall Rosenberg, que tem na página 21. Ele sempre cita a Ruth Berber Meyer, né? Que é uma que faz músicas, letras, eu queria ler essa letra que já está lá no começo, página 21, que se fala sobre a compaixão, né? Vamos lá. Nunca me sinto mais entregue do que quando recebes algo de mim, quando compreendes a alegria que sinto ao te dar algo. E sabes que minha entrega não é para que me devas, mas por querer viver o amor que sinto por ti. Receber de boa vontade pode ser a maior entrega. Eu nunca conseguiria separar as duas coisas. Quando te entregas a mim e eu entrego meu recebimento, quando recebes de mim, eu me sinto muito mais entregue. E é aquela coisa, né? Essa entrega de amor, é a gente olhar o outro com compaixão, é a gente compreender que o outro é um outro eu, né? E se ele está numa aflição, e se ele está gritando, esperneando, é porque algo não está bem nele, né? E não é sobre você. A agressão, é interessante que às vezes uma pessoa às vezes a pessoa é até agredida por alguém que ama muito ela, né? No relacionamento, às vezes, nossa, o marido agride a mulher ou a mulher agride o marido, mas ali é onde tem a fonte de amor dos dois, e ela agride porque ama tanto que termina agredindo, mas o outro está ali, eu estou na entrega, porque eu sei que é uma fase, eu sei que é um momento, e às vezes aí retorna tudo, porque
os dois se compreendem, né? Porque o amor fala mais alto. E é isso que ele fala em todas as relações. Mesmo aquele que é distante, que você não sabe nem quem é, mas quando você olhar para ele, olha, sabe, com compaixão, porque é sobre ele. Ele não está bem, né? E ele não está bem, e isso só vai doer a ele. Isso só vai fazer mal ao agressor e não a você, porque você não vai levar isso para você. Essa bagagem não é sua. Né? E você faz a entrega, é teu, não é meu. E aí a gente busca uma vida melhor, a gente encerra hoje aqui, uma ótima quarta para vocês. Sim, eu não falei, a Lívia hoje não veio, não esteve presente, ela falou comigo, porque um cachorrinho dela não estava muito bem, e agora de manhã eu levar para o veterinário. Então, por isso que nós não estamos com a presença da Lívia hoje. Eu acho que eu não falei no começo, mas estou falando agora, e desejando que o cachorrinho se recupere. A Lívia sempre é uma presença constante e me acompanha nessa leitura, é quem faz a leitura aqui para a gente. Mas gratidão, gratidão, Regina. Hoje a gente está em dupla, eu e Regina, com muita gratidão, e assim a gente sempre ser grato diariamente, gente. Seja o que for, sejam gratos, né? O mais importante é estar aqui em presença, aproveitando esse planeta, experienciando. Ontem a gente teve aí um 88, que foi um portal de abertura em Leão, né? E com planetas tendo, a partir de meia-noite, os planetas fizeram uma linha vertical com Saturno e até a Lua e Júpiter, tudo alinhado. Olha que coisa mais incrível. Então, experimentem viver tudo isso que a gente tem a oportunidade de ver, né? Experimentem estar presente nesse planeta, nessa existência, né? Aproveitem. Né? É muito rico isso tudo que a gente tem aqui. Aproveite para leituras, aproveite e experimente. O que você tiver a oportunidade de experimentar, experimente. E até que a violência também experimente mudar ela, né? Experimente essa experiência de eu vou experimentar esse método, né? Eu vou ver como isso funciona, porque a vida, se você botar na cabeça, eu não estou aqui para sofrer, eu estou aqui para ser feliz, então eu posso experimentar diferente. Sempre experimente. É o recado de hoje. Gratidão, gratidão, Regina. Até a próxima. E a gente vai estar, às quartas, estamos sempre presentes por aqui. Gratidão. Você que está assistindo depois, se puder, clica aqui, dá um clique, como todo mundo diz, para o canal se expandir mais. E sejam bem-vindos ao espaço da comunicação não violenta. Gratidão. Regina, até a próxima. A gente vai conversando aí. Gratidão, gratidão aí pela amizade. Olha que lindo, né? A gente ganha amigos. Tchau, até. A gente sempre está ganhando amigo quando a gente se abre para o mundo, né? E é isso que o Macho coloca. Beijos iluminados. Até a próxima.